e presença de destaque na imprensa nacional. Na Unicamp, foi professor por 25 anos. Suas mídias sociais alcançam mais de 5 milhões de seguidores, tornando Leandro Carnal um dos grandes influenciadores da internet. Com vocês, Leandro Carnal. Muito boa noite, imenso prazer voltar a Recife. Fazia 6 meses que eu não falava para seres humanos diretos, só falava para telas. Está estranho retornar a esse mundo. Em 6 meses, se eu voltasse a 8 de março de 2020, e hoje visse uma plateia com máscaras, eu não entenderia nada. Como quer o meu grande filósofo Heráclito, que eu gosto muito de ler seus fragmentos, essa água do rio flui muito, essa água do rio é permanente, em oposição à visão de um Parmênides que acha que nada muda de fato, nada muda profundamente ou só na aparência. Mas o nosso tema aqui não são os pré-socráticos, o nosso tema é a liderança, e eu acho que a liderança passa por várias crises. Em primeiro lugar, vamos pensar em 3 modelos de poder e de liderança que existiram ao longo da longa história da espécie humana. Primeiro, liderança baseada na força, liderança em comunidades pré-históricas ou mesmo em comunidades guerreiras, onde o homem mais forte, com o braço maior, com maior habilidade em lançar flechas ou lanças, era o líder, o modelo do rei guerreiro. Depois vem uma liderança baseada no dinheiro, e essa nos domina nos últimos milênios. Esse dinheiro faz com que o homem mais velho ou a mulher mais velha possam contratar agora o antigo guerreiro como guarda-costas. Temos agora um novo tipo de poder. Ainda que a força física tenha muita importância em algumas situações, ainda que o dinheiro seja preponderante na nossa sociedade, é costume se falar que o poder hoje está nas mãos da inteligência. Ou seja, é no Vale do Silício que está o poder e a liderança, porque quem faz patentes no Vale do Silício tem ideias, lança essas ideias, faz com que uma fábrica chinesa, o capital, produza, e um trabalhador, a força física, faça isso. Então, quem recebe a maior parcela desse poder, dessa liderança, é a inteligência. Francis Bacon, o famoso filósofo inglês, na virada do 16 para o 17, ele escreveu uma obra onde existe uma frase que eu gosto muito, muito conhecida: conhecimento é poder. Sem sombra de dúvidas, conhecimento é poder, e a liderança vem de uma combinação dessa inteligência com uma grande habilidade. Porém, todas as pessoas na nossa sociedade que rejeita a ideia do admirável mundo novo, da obra do Huxley, em que as pessoas eram alfa, ou beta ou gama, nós temos uma sociedade inteiramente formada de pessoas com pretensão a alfa, ou seja, felicidade, poder, e todos os discursos são para que você se torne um alfa. Ou seja, se você acreditar em você, você vai conseguir. Se você se esforçar, você vai conseguir. Se você fizer isso, você vai conseguir. Basta você ser uma pessoa que acredite em si mesmo. Logo, por essa concepção que domina hoje, todos nós somos machos alfa, basta que eu me dê conta disso. Aliás, a própria metáfora macho-alfa, que se aplica a homens e mulheres, lembrando que macho-alfa domina entre lobos, domina entre leões, mas entre hienas é a fêmea, que é o macho-alfa. Ou seja, é a fêmea que dirige as caçadas e a política de distribuição de comida do grupo. Esse estudo nasceu da análise de um biólogo norte-americano sobre lobos. Esse estudo depois foi bastante criticado, porque só posteriormente se descobriu que o macho alfa da alcateia era o pai dos lobinhos. Ou seja, não vinha de uma dominância física, mas de uma ascendência genética. Foi bastante criticado depois disso, mas vocês podem acessar de casa ou aí, dessa distinta plateia, muitos links dizendo como ser um macho alfa. Para isso tem uma maneira de cruzar os braços, caso você não saiba. Para isso tem uma maneira de sentar com as pernas abertas, caso você não saiba, porque isso aqui é macho beta. Isso é macho beta, isso é macho alfa. Para isso é olhar no olho, aquele olhar que na Europa é considerado grosseiro e até motivo de altercação. Aqui você tem que olhar no olho, apertar a mão com bastante força.
e dizer com clareza: bom dia, meu nome é Leandro Carnal. Esse olhar, que para mim indica uma pessoa com uma perturbação psíquica profunda, é defendido em sites. Consultem, vocês podem procurar Como Ser um Macho Alfa, um modelo de liderança. Apesar da metáfora biológica estar muito atacada hoje, a ideia de que quem for mais hábil, quem for mais ágil, quem for mais inteligente, quem usar todos esses recursos, receberá os prêmios que o macho alfa sempre recebe: mais comida e mais fêmeas. Esse é o prêmio básico do macho alfa. A isto vem um novo tipo de atividade econômica muito louvável, que é a formação de empresas baseadas em ideias, em desafios, por exemplo, startups que reúnem jovens, e esses jovens, muitos brilhantes inclusive, eles devem ter ideias, mas são pessoas educadas a ter uma ideia que revolucionará o mercado, o mercado. Não são pessoas voltadas à ideia do convívio em grupo, mas da subversão pelo sucesso de um paradigma produtivo. Todos os discursos sobre liderança, então, envolvem, eu diria, nessa interpretação, que, é claro, poderia ser problematizada se o tempo fosse muito maior, dois modelos básicos. Ou você é um macho alfa e domina a alcateia, domina os outros machos, domina as outras fêmeas, ou você é um empreendedor autônomo e você se sobrepõe sem dominar, simplesmente você vai para longe, você cresce a partir da sua ideia, da sua inteligência, que é aquilo que domina várias regiões criativas, de fato, na área de patentes e assim por diante. São dois modelos interessantes porque nenhum dos dois modelos pressupõe cooperação, grupo, diálogo, convivência com o contraditório. Os dois modelos pressupõem de alguma forma, seja pela inteligência desse modelo autônomo, seja pelo modelo clássico, quase tosco, do macho alfa, eles são de comunicação violenta. A comunicação em que eu devo calar o outro através da minha argumentação ou do meu poder. Em filosofia, em retórica, se chama argumento finalista, na internet se chama lacrar. Em retórica é argumento finalista, na internet vocês vão encontrar como lacrar. Eu vou dizer a frase final e essa frase vai fazer todo mundo comentar: essa vergonha foi à vista ou vai no crédito? Você não cansa de passar vergonha? Ou mandam de volta ao seu grupo original no nosso país bipolar. Parece que não há uma reflexão muito grande na superação de um tipo de liderança que se baseia naturalmente na liderança, mas sem ser a liderança lacradora. O que eu digo que é importante se basear na liderança na qual eu acredito, historicamente? Da pessoa que assume o papel de líder, ou seja, ele não é um mínimo múltiplo comum das opiniões do grupo, que é um tipo de fantasia de liderança democrática. Ou seja, eu vou ouvir o que cada um de vocês aqui pensa sobre a política cambial brasileira, vou ver qual é a posição dominante e como membro de um executivo qualquer eu vou implantar essa política. Isso não se trata de um líder, isso é um algoritmo tornado uma pessoa. Nós devemos fazer a volta às aulas ou não voltar às aulas. Então eu vou votar, usando o exemplo que tão bem o Pondé desenvolveu antes, então eu vou ver o que a maioria dos pais quer, vou consultar as crianças, a partir de 2 anos elas têm direito a voto, e eu vou então fazer a soma: 632 crianças votaram pela não volta às aulas, e votaram pela volta às aulas 4 que odiavam ainda mais a família do que a escola. Isso acontece. Logo, eu não estou diante de uma liderança. Estou diante de um algoritmo, alguém bem formado em mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum. Alguém que coleta opiniões e implementa. Curiosamente, nos modelos de liderança, agora recentemente, semana passada, terminei a última, mais recente biografia sobre Winston Churchill, e lá se reforça em um calhamaço de 700 páginas que a grande habilidade de Churchill, líder conservador inglês de 40
a 45 e a partir de 51 de novo, ele foi um líder que foi capaz de dizer, em 1940, o contrário do que o parlamento, o rei e o seu partido queriam. Todos diziam, façam um acordo com os nazistas recém-vitoriosos nas praias de Dunkerque, dominantes de toda a Europa. E ele disse, não. Hoje a história da razão é Churchill. Por isso ele é considerado um grande modelo de líder. Então não se ouve a opinião, porque eu sei que apenas uma liderança responsável e inteligente, voltada a uma comunicação cooperativa e não uma comunicação agressiva e invasiva, é a pessoa capaz de ter a ideia do conjunto. Hipótese, se eu sou o reitor de uma universidade, eu não apenas sei que a atividade fim da universidade são as aulas e a pesquisa, mas eu entendo que a universidade precisa de segurança, precisa de um restaurante universitário, de lanchonetes, precisa de várias outras atividades, só que cada pessoa envolvida nessa atividade vai ter a sua visão limitada, bastante limitada, do todo. Porque se eu sou o líder da segurança na universidade, eu vou achar que o grande objetivo da universidade é a segurança, e o dia em que nada ocorreu contra a segurança foi um dia que a universidade atingiu seu pleno potencial, porque eu sou um segurança. E eu não entendo que, apesar da segurança ser fundamental, a universidade não tem como atividade fim a segurança. Se a segurança der certo e ninguém pesquisar ou publicar, a universidade fracassou. Se a segurança der certo, mas ninguém ensinar, a universidade fracassou. Então eu tenho noção do que é a atividade fim de um hospital, de uma indústria, de uma escola. Eu tenho a noção dessa atividade fim, mas eu também entendo que há atividades auxiliares e cada uma deve ter uma atenção, cada uma deve ter uma verba, cada uma deve ter um tratamento. Acontece que eu, professor, apenas vejo a pesquisa. E se tiver que cortar, eu sugiro que corte a segurança. Porque, para mim, a universidade é exclusivamente a pesquisa e o ensino. Mas essa minha visão também é parcial, porque a universidade existe de forma real, sobre um espaço real, está inserida em uma sociedade e tem demandas que não são apenas as demandas abstratas ou as demandas intelectuais. Então, o que faz um líder? Em primeiro lugar, estando onde está, ele vê o conjunto das coisas. Que leva em conta aspectos éticos, humanos e as 4 sustentabilidades. A óbvia, que é a financeira, sem a qual nenhuma instituição sobrevive. A humana, a pessoal, sem a qual os colaboradores se transformam em sabotadores. A ecológica e a ética. Essas 4 sustentabilidades só podem nascer de um líder completamente humano, no sentido de levar em conta que a decisão da planilha Excel é tão importante quanto o bem-estar dos colaboradores. Esse líder não é a média das opiniões, esse líder não é um algoritmo, esse líder não é apenas o denominador de todas as frações, ele tem visão do todo. E acima de tudo, esse líder, que não é o macho alfa, mas não é apenas a soma das opiniões, esse líder também é capaz, e isso é muito importante, ele também é capaz de estimular o melhor de cada um. Não preciso consultar muitas fontes psicanalíticas e psicológicas para saber que o terror tem eficácia, mas é uma eficácia limitada. A violência produz resultado. Gandhi, o pai da antiviolência no século XX, dizia, pode-se conseguir algo com violência, só não é duradouro. É claro, não preciso consultar nem Skinner nem Pavlov para saber que o choque, a repetição, o hábito produzem eficácia. É aquela eficácia artificial de vendedor de loja de fast food, treinado a um sorriso quase com eletrochoques ou outros métodos. Eu consigo organização, eu consigo resultado, mas isso está próximo do tipo de liderança que durante o horror da vigência da escravidão no Brasil, nós chamávamos de um tipo específico de líder, chamado feitor ou capataz. O chicote vibrando no ar e a dor são eficazes.
Qualquer pessoa que tem filho já pensou em bater nele, ou seja, há mais de 10 minutos tem um filho, sabe que a ameaça da violência é eficaz. E ela é quase instintiva em nós. Porém, se eu abro mão disso por motivos éticos, religiosos ou práticos, eu vou entender que o modelo de liderança feitor, capataz, brandindo o chicote e sempre estabelecendo novas metas para que meus funcionários produzam de uma forma insana nessa máquina de moer carne, esse tipo de liderança agrada muito a planilha Excel, mas tende a povoar a Arca de Noé, que é toda a empresa, de alguns sabotadores. Um minúsculo cupim na Arca de Noé pode acabar com os sonhos de sobrevivência de todas as espécies. Ou seja, uma liderança tem visão do todo, não pratica nem a ideia do macho alfa, nem a ideia do mínimo múltiplo comum, soma de ideias. Uma liderança tem uma visão estratégica, logo ela deixa de ser apenas tarefeira, porque se um líder não se empenhar em visões estratégicas, palavra de origem grega e de origem militar, ou seja, de um líder do exército que prevê quando a infantaria, que prevê quando a cavalaria deva avançar, porque avançar precocemente pode significar que essa cavalaria ou essa infantaria sejam inutilizados. Estrato-agos, que dá origem a estratego, é o líder militar que antecipa. Também isso é defendido em um livro que já foi lido por várias correntes, que é a Arte da Guerra do Sun Tzu, que fala de antecipar-se ao inimigo, conhecer o inimigo, para prever o que possa ser feito. A estratégia é a capacidade de viver em um tempo presente, sempre mirando no futuro, e quanto mais estratégico eu for, mais eu amplio essa grade, porque eu não sei o futuro. Como eu disse a vocês, dia 8 de março, era uma semana em que eu voltava de palestras de São Luís e Florianópolis para São Paulo. Na semana seguinte, em uma única tarde, eu tive canceladas 68 palestras, que durariam todo o primeiro semestre. Não era mais tempo de vender meu corpo, a idade já tinha passado, eu fiquei pensando quais alternativas eu teria para sobreviver. Ou seja, eu tive que lançar mão de pensamentos novos, e nas boas universidades que eu frequentei, nunca, na USP, por exemplo, me ensinaram qual a correta iluminação para live. Nunca, não houve nenhuma disciplina. Vocês serão professores de história, usem uma LED regular dos dois lados. Nenhum professor da USP, apesar de ter tido brilhantes, pensou nisso. Dia 8 de março eu conhecia 2 sistemas de comunicação via internet. Eu usava Skype e eu usava Zoom. Hoje eu tenho no meu computador 19. Desafio os especialistas em TI a conhecerem mais. Domino até o Blue Jeans, para vocês imaginarem os sistemas. Todos resultam no mesmo, cada um pior do que o outro. Seria melhor ter apenas os 2 iniciais, mas isso é uma opinião subjetiva. Porém, o que eu estou dizendo, eu não sei como será o futuro. Vivemos, como pensa Agostinho, no capítulo 11 das Confissões, um presente contínuo. Eu não sei o que acontecerá, logo cabe à liderança a visão estratégica. E é uma visão também que funciona como modelo, e esse modelo se torna algo absolutamente inspirador para as outras pessoas. Todos que estamos aqui nesse auditório, que cursamos o ensino médio fundamental, alguns mais antigos cursaram 1º e 2º graus, outros ainda mais antigos cursaram ginásio e clássico ou científico. Todos que estamos aqui, de alguma forma, tivemos inspiração em algumas pessoas. O que me levou a fazer tal faculdade, o que me levou a ter tal atitude, deriva de pais, professores, lideranças que me inspiraram a isso. O líder inspirador, não capataz e não feitor, extrai o melhor. Piaget nos ensinou que o melhor aprendizado se faz mediante o lúdico, o melhor aprendizado se faz mediante o prazer, sistema de jogos. Porque aquele meu filho que não estuda 5 minutos de matemática, não tolera 10 minutos de leitura de um conto de Machado de Assis, passa 6 horas no jogo eletrônico sem ir ao banheiro. Piaget explicou: envolvimento, caráter lúdico, não obrigação, entrega e assim por diante.
Nós sabemos que a educação mediante problemas, nós sabemos de tudo isso, que ela facilita o envolvimento do educando, do aluno, naquele processo. Mas, em pleno século XXI, ainda queremos que a escola cumpra a mesma função que ela cumpriu no 18, quando ela surgiu com um novo modelo similar ao modelo de fábrica. Ordenação, controle, fileiras, metas. Não é à toa que soa a sineta na escola e a sirene na fábrica. Nos dois ambientes, adestramento para formar soldados e operários. Acontece que nós não precisamos no futuro desse modelo de soldado e operário. Nós precisamos no futuro de criadores. Funções repetitivas não se sustentam mais. Classes poderosas no passado em número, como os ativos bancários, hoje estão reduzidos a uma parcela muito pequena do que já foram. Ascensoristas desapareceram. Só existem ainda em prédios públicos em Brasília. E não existem mais, como havia quando eu cheguei a São Paulo há mais de 30 anos. Ou seja, funções repetitivas são funções condenadas ao passado, porque se tornaram caras. Então, a liderança é alguém que vai agregar ao processo de mando algumas questões que não existem. Não existem ainda na programação, como ponderações éticas e como ponderações subjetivas, e como tal, envolvendo a questão humana. Porque também, se ao líder couber apenas a adequação da folha de pagamentos, a entrada de renda e a manutenção de um certo teto de gastos em cada área, ele também será substituído pelo algoritmo. Não preciso mais de chefe. Em um jantar recente, um maestro muito famoso em São Paulo me contou uma piada que eu achei extraordinária. Ele disse que ele que regeu já muitas orquestras, disse o maestro que para os músicos da orquestra, o regente, que é o líder musical, funciona como uma camisinha. Ninguém entendeu a metáfora e ele explicou. Os músicos dizem, com ele é mais seguro, sem ele é mais gostoso. Essa ideia, essa piada sobre regentes, naturalmente, ela é uma piada que envolve a seguinte ideia. Sim, você líder aqui presente, estimula a produção. Faz com que as coisas andem. Inclusive no nosso imaginário, o líder é o macho alfa. Mas é mais gostoso se isso não houver, se isso não existir. É muito compreensível que um adolescente de 14 anos, um jovem de 16, se sinta mais à vontade se não tiver a supervisão de um professor, por melhor que seja esse professor. O mais curioso é que os adultos ainda precisem desse supervisor. Que os adultos ainda não tenham incorporado uma ideia de que uma liderança produtiva, ela não se baseia na cobrança e ela está sempre errada quando alguém que entra na empresa pergunta, ele já chegou? Se ele já chegou, ele, esse pronome pessoal reto, passa a ser uma autoridade autoritária. Autoridade é necessária em qualquer processo educativo. Autoridade é essencial. Sem limites, as crianças caem no vazio. Sem limites, as crianças não têm objetividade. Mas autoritarismo é quando eu suponho como líder que a função da instituição é me servir. Não gritem comigo porque eu estou com dor de cabeça. Ora, esse professor deve procurar ajuda médica. Aliás, quem tem dor de cabeça não deveria dar aula. Quem é inclinado à dor de cabeça deveria evitar a área da escola, quanto mais a sala de aula. Não gritem, porque isso atrapalha uma concentração nessa atividade, vai explicar, por menos que haja essa compreensão imediata, que eu estou ali para ser um facilitador de um processo que vai despertar aquele tipo de atividade produtiva que é a mais esperada de todas, que é a melhor de todas, que é a entrega enorme para isso, para alguma atividade. Eu posso criar recursos artificiais, porém nada vai ser mais importante do que uma liderança que veja o melhor de cada um. Um grande amigo meu, o padre Fábio de Mello, em um debate comigo, me disse o seguinte: você imaginou Jesus como RH, Leandro? Eu disse, não, nunca imaginei. E olha que eu imagino muito. Jesus como RH.
Preciso de 12 homens para transformar o planeta Terra e fundar a maior religião do planeta. Eu vou chamar um pescador analfabeto, Pedro. Eu vou chamar um adolescente inquieto, que é João. Eu vou chamar Tomé, que não acredita em nada. E eu vou chamar Judas, que é um salafrário, e no fim vai me vender para a empresa concorrente. Como RH, Jesus é um desastre. Jesus não pertenceria a um bom encontro de RH, porque não soube fazer uma seleção. Pusesse ele os 12 apóstolos recortando figurinhas de revista, interpretando alguma coisa no dia da seleção, teria sido melhor. Não havia na Judéia romana 12 homens mais bem preparados? Não haveria na Judéia romana 12 pessoas mais aptas? Bem, como é comum, os caminhos de Deus são misteriosos. E Jesus escolheu essas pessoas para fundar a sua instituição. Pessoas instáveis. Pedro, um homem dado a ataques de cólera. Um homem que cortou a orelha do centurião e horas depois negou que trabalhasse na empresa. João, que foi o único que foi até a cruz, mas também não fez nada, ficou lá olhando, nossa, que coisa. Outros fugiram e um se matou. Se eu contasse isso, seria um case de fracasso em qualquer encontro de RH respeitável. E não obstante, insistentemente, a liderança de Jesus foi trabalhando com essas pessoas. E aquela atividade cresceu. Com esses 11 sobreviventes, Judas substituído por Matias, como lemos no Atos dos Apóstolos, com esses 12 agora, nós tivemos uma instituição que sobrevive há quase 2000 anos, é rica, poderosa, influência e tem 2 bilhões de seguidores no Instagram. O resultado final da igreja cristã é muito bom. Aliás, até melhorou. No século XIX, várias pessoas acharam que o cristianismo seria banido nas ondas liberais ou socialistas. Em 1968, os jovens queriam Woodstock. Hoje há mais rádios religiosas do que havia há 50 anos. O negócio se reinventou, prospera enormemente. Logo, com aquele núcleo inicial, deu no que deu. Com aquela liderança inicial, deu no que deu. Agora, comparem com aquela empresa com capital muito forte, vindo de um grande investidor, que seleciona 12 pessoas formadas nos melhores MBAs do planeta, vários com experiência de liderança proativa, selecionados por um processo rigoroso de RH, e tudo isso dando origem a empresas que quebram bastante. Como toda empresa que abre, quebram em grande quantidade nos primeiros 2 anos. O que eu estou dizendo é pensarmos modelos alternativos, pensarmos em modelos que deem soluções interessantes, que não sejam a partir da comunicação violenta, que não sejam a partir de um foco egoístico em torno de uma figura carismática de líder, que não sejam empresas onde ou o macho alfa ou o líder fraco, que não tem visão de estratégia, não tem o todo, parecem ser mais instáveis do que soluções que valorizaram outros tipos de comportamento. Minha função não é apontar a vocês qual é o modelo correto, mas fazê-los pensar fora um pouco da tradição dos valores defendidos e fazê-los pensar a partir de ideias que são muito complicadas, porque são instáveis, porque possuem um objeto totalmente, vou usar uma expressão mais técnica, ciclotímico, ou seja, oscilante, que é o ser humano. Se o ser humano fosse uma unidade fixa, nós teríamos diante de nós uma imensa facilidade com a liderança. Se o ser humano tivesse um comportamento mais ou menos padrão, ser professor, ser diretor de empresa, ser gerente, CEO, seria relativamente fácil. A nossa sociedade é formada de indivíduos completamente diferentes e, para piorar, estamos no Ocidente, onde a diferença é exaltada como sinal de personalidade.
diferente do Oriente, onde um bom artista é aquele que tradicionalmente em escolas que eu visitei, por exemplo, no Butão, na Ásia, 4 anos de artes plásticas, o primeiro ano imitava mal, o quarto ano é o que melhor imitava as obras clássicas. E quando eu copio inteiramente, como na Idade Média, alguém que fazia um ícone, melhor artista eu sou. Na Ópera de Pequim, canta melhor quem reproduzia a mesma coreografia que desde o tempo imperial é seguida. No Ocidente, quanto mais ousado, fora da caixinha, original, criativo, melhor será o criador. E eu tenho que ser líder de pessoas formadas e educadas para não seguirem regras. Porque regras diminuem, regras imbecilizam, regras são próprias de funcionários robôs, palavra de origem tcheca, que significa escravo. Ou seja, o Ocidente valoriza a originalidade e comete ainda, para que vocês pensem, uma dicotomia, uma profunda divisão, um cinismo. No cargo A e B eu quero pessoas inteiramente ousadas. No cargo C e D eu quero pessoas submissas a regras tirânicas, reprodutoras de um padrão que deve ser infinito. Ou seja, eu quero e desejo 2 tipos de comportamentos. Então, quando eu falo em liderança, ela não deve atingir determinadas pessoas. Como eu disse, é um grande empresário brasileiro que me pagou para uma palestra sobre empreendedorismo na sua empresa. Eu disse, mas o senhor se dá conta que se todos seguirem o que eu vou dizer, eles vão abandonar a sua empresa? Ele confundia empreendedorismo com fidelidade trabalhista, CLT, com Steve Jobs. 2 coisas que não dialogavam. Ora, Steve Jobs, na sua biografia oficiosa, se orgulhou de ter feito seu primeiro dinheiro quando inventou uma máquina para roubar ligações interurbanas. Ou seja, seu primeiro dinheiro foi um aparelho que ele criou que roubava do telefone o sinal da AT&T, creio, não tenho certeza, e fazia isso. Um outro grande, que já foi um grande milionário brasileiro, hoje não mais tanto, escreve na sua biografia que começou a fazer dinheiro trazendo pedras preciosas da Europa na Bainha da Caos. São pessoas que se orgulham nas suas biografias do ilícito, da contravenção ou do crime direto. E são apontados como modelos de comportamento que não pensam na caixinha, saem da caixinha, extrapolam, não seguem as regras, são originais. Vá o operário roubar alguma coisa e a ética vai mudar por completo. Se eu sou esse top of mind, quebrar as regras é sinal de originalidade. Se eu estou na base da pirâmide alimentar, eu sou apenas um ladrão. Então eu quero estimular que a gente pense que todos os sistemas têm que ser repensados, especialmente em uma época de pandemia, na qual o trabalhador que pôde, um privilegiado, pouquíssimas pessoas no total da força de trabalho, se submeteu a home office. Home office é um sinal aristocrático. Quem pôde fazer home office praticamente é um habitante do Palácio de Versalhes, é um duque, é um conde, porque os outros estão entregando comida no aplicativo, para que o home office possa continuar a existir. E como disse um em São Paulo, é muito difícil entregar comida para os outros passando fome. Deve ser uma situação que me lembra Brecht, que diz que o bancário é o verdadeiro sacerdote do capitalismo, porque ele lida com milhões e ganha um tostão. É o verdadeiro sacerdote do capitalismo. O mesmo Brecht que dizia que o que se compara a fundar um banco? Nenhum ladrão de banco tem tanta perspectiva de futuro quanto um fundador de um banco, quando ele compara 2 atos, fundar um banco ou assaltá-lo. Bem, eu estou dizendo que nesse período em que uma pequena elite como eu pôde fazer home office, esses privilegiados como eu, essas pessoas mais do que nunca tiveram que incorporar uma autonomia que não pressupunha mais o capataz. O home office veio para ficar. Muitas empresas entenderam que várias das suas funções podem ser feitas em casa.
aquilo que se chama de homeschooling erradamente, porque no Brasil é proibido homeschooling, o Supremo Tribunal Federal proibiu homeschooling há vários anos, nós temos ensino à distância, que é outra coisa, já que as famílias não podem dar diploma, como nos Estados Unidos, homeschooling pressupõe isso. No Brasil, o ensino à distância somado ao home office ressignificou o lar com outros tipos de problema. Até março, todos os meus amigos publicavam no Instagram, família dom de Deus, que maravilha família, como eu amo minha família. A partir de 15 de março, isso sumiu dos Instagrams. A família passou a ser uma espécie... Eu gosto da minha esposa e dos meus filhos por síndrome de Estocolmo, ou seja, eu estou criando afeto pelos sequestradores. Bem, é um desafio, é um novo desafio. Todos nós precisamos criar condições novas, comportamentos novos, ideias novas, é um desafio muito importante. Por que nós estamos repensando liderança? E como eu disse, minha função não é ensinar a ser líder, porque nem sei se eu o sou, mas é provocar o questionamento para que aquele líder, apenas tocador de obra, ele é um líder robótico, autoritário. Aquele líder simplesmente democrático, no sentido quase pejorativo do termo, é aquele líder que não tem, de fato, uma visão mais ou menos coletiva, útil. E, finalmente, um líder que consiga garantir a sustentabilidade financeira ao lado das outras três que eu citei, e, ao mesmo tempo, seja um inspirador, e consiga produzir o melhor, dando o melhor, e as pessoas sintam que existe um projeto maior, já que nós vamos consumir. Ou se dizia isso na época do Paul Lafargue, genro de Marx, que escreveu O Direito à Preguiça. Ou o Domênico de Masi, que escreveu O Direito do Ócio, o Ócio Criativo. Aquele líder que entenda que as pessoas trabalhavam 3/5 da sua existência. Eu disse trabalhavam, porque agora, com a atual reforma da Previdência, trabalharemos 5/5 da nossa existência. Quem não lembra isso, dá um inteiro. Ou seja, a vida toda. Por isso que eu disse recentemente, em uma live para um tribunal, ou seja, lidando com pessoas estáveis, respeitem seus colegas, porque vocês os terão por toda a vida. Trocarão de esposa, trocarão de marido, mas seu colega de trabalho é permanente. Então, todas essas reflexões nos levam a pensar que a transformação da cadeia produtiva, a aceleração tecnológica, aquilo que Bauman, recém-falecido, chama de mundo líquido, aquilo que produz, também outro falecido, Humberto Eco, apocalípticos e integrados, essas pessoas em transformação a todo instante, elas despertam não apenas um novo tipo de sociedade que consegue conservar vícios tradicionalíssimos e consegue extrema capacidade de inventar vícios novos que antes não existiam. E com tudo isso, a liderança está sendo profundamente questionada. A líder mais antiga do planeta Terra chama-se Rainha Elizabeth II, que está no cargo desde o assassinato de Júlio César, em 44 a.C. Ora, a Rainha Elizabeth não tem poder real, ela é simbólica, ela sorri, ela segura a bolsa e ela acena para a plateia. O modelo mais antigo de liderança é a Rainha Elizabeth. Nós temos nesse momento lideranças políticas que caracterizam aquilo que foi dito há algum tempo por um cientista político como o maior vácuo de liderança carismática da história humana. Desapareceram os líderes carismáticos. Surgiram os líderes que nós estamos convivendo. Ou seja, as piores profecias, o Pondé citou antes Tocqueville, as piores profecias e medos de Tocqueville parecem ter se cumprido. Nunca tivemos tanta eleição e tanta liberdade, e nunca tivemos tamanho vácuo no mundo inteiro, não penso no Brasil, no mundo inteiro, de lideranças efetivas. Ou seja, a mulher que está mais tempo do poder sorri e nos dá uma chave daquele tipo de liderança, que também não é o que eu defendo. Meus queridos, não façam nada e vocês durarão para sempre. Não incomodem ninguém e vocês serão eternos.
Com tudo isso, eu queria que vocês refletissem, pensassem, não que concordassem, que redefinissem o conceito de liderança e pensando, novos tempos demandam novas lideranças, nova forma de produção implica novo tipo de comando, novas lideranças convivendo com tecnologia implicam uma nova sociedade, que transforme não apenas um padrão administrativo, mas transforme também um padrão produtivo. Esse é o desafio que eu sinto, esse é o desafio que eu quis inquietá-los para que cada uma e cada um reflita sobre isso. Mas, rigorosamente, meu tempo se esgotou. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos a palavra